Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. O tema que foi proposto para essa noite é o que é a Arca da Aliança, qual o seu significado e um contexto histórico aí, a tradição bíblica, porque Maria é chamada de Arca da Aliança. Alguém falou? Sei que alguém tivesse perguntado alguma coisa, deixa eu ter uma... Pronto, Carta aos Hebreus, capítulo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9. O versículo é o primeiro, tá certo? Amém? Pronto, eu vou me apresentar aqui porque faz parte, né? Eu me chamo Denis, eu sou da Bela Vista, né? Capela do Bom Jesus, e sou membro consagrado da comunidade de Aliança Sal e Luz, da Arquidiocese de Olinda e Recife. Aqui na paróquia a nossa casa é aqui no centro da cidade, aqui, né? Aquela rua ali esqueci o nome da rua agora, mas assim, você está no alto da igreja, aquela rua ali descendo ao lado da prefeitura, né? Tem uma casa ali de muro amarelo, a gente se encontra ali. Eu esqueci agora, por incrível que pareça, eu esqueci o endereço, o nome da rua e o número da casa, né? Então a gente se encontra lá todas as terças. Antes da pandemia a gente tinha um grupo de oração. O grupo de oração ficou sendo realizado pela internet, mas a gente vai voltar, tá certo? Nesse período ainda da pandemia a gente vai começar a se encontrar lá na paróquia. E temos outros trabalhos que nós fazemos, né? Que na comunidade de Moribara a gente tem um grupo conhecido como Grão de Trigo, né? Que é um trabalho de catequese, de formação para adulto, catequese para adulto. Então, sou casado, né? Minha esposa chama-se Rosemary, trabalhou bastante tempo com catequese de primeira comunhão, coroinhas. Hoje está auxiliando na pastoral da criança, né? Que é uma pastoral bem significativa, mas que também tem muita dificuldade para trabalhar. Não somente dificuldades de infraestrutura e outros pontos, mas também dificuldade para conseguir agentes para essa pastoral, né? Que é muito difícil. Então, pegue a sua Bíblia aí, como eu disse, na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: também a primeira aliança tinha com efeito o ritual para o culto e santuário terrestre, certo? Versículo 2: pois instalou-se uma tenda, a primeira tenda, chamada Santo, onde se encontravam o candelabro, a mesa e os pães da propiciação. Por detrás do segundo véu havia outra tenda, chamada Santo dos Santos, com o altar de ouro para os perfumes. Aí Maria, né, como Arca da Aliança, aí vem aqui o trecho dizendo, versículo 4 repetindo, com o altar de ouro para os perfumes. A Arca da Aliança toda recoberta de ouro. E nesta o vaso de ouro com o maná, o bastão de Arão que florescera e as tábuas da aliança. Por cima da arca, os querubins da glória cobriam com sua sombra o propiciatório. Todavia, não é o momento de falar disso nos pormenores. Então a gente vai dar uma paradinha aqui, tá certo? O autor da carta aos Hebreus, ele nos convida a comunidade cristã a meditar um pouco sobre o significado da antiga aliança e da nova aliança. A antiga aliança, o que é a antiga aliança? Tudo que está no Antigo Testamento faz parte da antiga aliança. E a nova aliança é o Novo Testamento, mas de maneira mais particular a pessoa de Cristo Jesus. Jesus
é a nova aliança. Vocês lembram que quando Jesus, na quinta-feira santa, sentou com os apóstolos, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois ele tomou o cálice, e tomando o cálice deu bênçãos, abençoou, e depois de abençoar disse: eis o cálice da nova e eterna aliança em meu sangue. Então Jesus, no seu sangue, ou seja, Jesus mesmo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a nova aliança. Quando nós falamos da antiga aliança, nós estamos falando de uma tipologia, Que palavra estrambólica! O que é uma tipologia? Uma tipologia é um símbolo, uma imagem, uma figura. Então, a antiga aliança é uma tipologia daquilo que viria, ou seja, é uma imagem daquilo que viria no futuro. Vamos colocar aqui de maneira um pouco mais simplificada, dando um exemplo. Um arquiteto, ele faz a planta de um prédio, ali está o quê? Um desenho. Aquele desenho não é o prédio, é uma imagem, uma tipologia, uma figura daquilo que será o prédio. Então, a antiga aliança que foi realizada por Deus por meio do mediador Moisés no monte, se eu não estou enganado, Monte Horebe, aquela aliança, Monte Horebe ou Monte Sinai? Sinai, Aquela aliança do Monte Sinai, onde Moisés recebe de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Aquela aliança que Moisés recebeu era apenas uma figura da aliança perfeita que viria na pessoa de Jesus. Então, tome de novo aí o texto que a gente estava lendo e veja no primeiro versículo. Ele diz assim, primeiro versículo 9:1. A gente leu e agora a gente vai meditando. Também a primeira aliança tinha com efeito ritual para o culto e santuário terrestre. Então, em Moisés existia uma aliança, e essa aliança, para ser realizada, para ser concretizada no meio do povo, foi feito o quê? Um santuário terrestre. Uma aliança terrestre, um santuário terrestre, certo? E ele continua dizendo, versículo 2: pois instalou-se uma tenda. Aí ele diz, a primeira tenda chamada Santo. Então, só para você entender por que é que eu estou falando, imagine aqui essa igreja. Eu não vou entrar em detalhes porque o templo de Jerusalém tinha muitos detalhes, mas eu vou no mais básico para a gente entender. Imagine essa igreja aqui sendo o templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão, mas no capítulo 25 de Êxodo, Deus orienta Moisés como fazer um santuário, que era chamado de tenda, porque ele montava-se e se desmontava. Moisés andava pelo deserto com o povo, e aquele santuário era desmontado, como se fosse uma tenda, e quando eles paravam, acampavam em um lugar, aí se montava aquele santuário de novo. Então, por isso que ele fala de um santuário terrestre. E aquele santuário, aquela tenda que Moisés construiu, era um exemplo disso. O que é que acontece? Imagine aqui esse templo. Essa parte aqui era onde ficava o povo, o pátio do templo, onde o povo ia levar suas oferendas. O sacerdote, ele vinha até aqui, essa parte, que era chamada Santo, o lugar onde o sacerdote oferecia alguns sacrifícios. Então essa é a primeira parte, que é chamada de Santo, como a gente viu aqui. E no versículo
3, ele diz, versículo 3 aí: por detrás do segundo véu havia outra tenda, chamada Santo dos Santos. Então, aqui é o santo. Aí você imagina aqui uma cortina, um véu. Por trás do véu existia outra sala que era chamada Santo dos Santos. Versículo 3 aí continuando. Recapitulando o versículo 3. Por detrás do segundo véu havia outra tenda chamada Santo dos Santos. Aí versículo 4. Com o altar de ouro para os perfumes. Então existia no santo, um altar de ouro, ou melhor, no Santo dos Santos, um altar de ouro para os perfumes. A arca da aliança, toda recoberta de ouro, e nesta o vaso de ouro com o maná, o bastão de Arão que florescera e as tábuas da aliança. Então veja, existia 3 coisas que ficavam no Santo dos Santos dentro da arca. A arca vocês viram, né? Tem ali aquilo ali é um exemplar um pouquinho, não muito próximo do que era, mas parece. Então existia como se fosse o tabernáculo, como se fosse o sacrário, só que maior, bem maior, né? Todo revestido de ouro por dentro e por fora. E dentro desse tabernáculo, dentro dessa arca, existiam 3 objetos: as tábuas da lei. O que eram as tábuas da lei? Os 10 mandamentos, a palavra de Deus. Jesus é o que? Primeiro capítulo de São João, primeiro capítulo do Evangelho de João, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por ela. Sem ela, nada do que existe poderia existir. Nem o que é visível, nem o que é invisível. Aí lá no versículo 14 do primeiro Evangelho de João, ele diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tinha junto do Pai. Então Maria é a arca da nova aliança. A arca da antiga aliança tinha a palavra de Deus. Se você ler Êxodo 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, esses capítulos, você vai ver Deus tratando com Moisés e entregando a Moisés a aliança do Sinai, os 10 mandamentos. E você vai ver que lá vai dizer assim: os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Aqueles 10 mandamentos, regra, norma, mandamento, ordem, ordenância, mandato. O povo, para ser fiel a Deus, deveria seguir os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, ou seja, a palavra de Deus, dentro da antiga arca. Jesus, palavra, verbo eterno de Deus, habitou onde? Para se fazendo carne e vindo habitar entre nós. Ele veio por meio de quem? Por meio de quem? De Maria. Então Maria é a arca da nova aliança. Maria é a arca da palavra eterna de Deus. Certo? Aí diz que também no versículo 4, diz que também estava lá o bastão de Arão. Vocês sabem quem é Arão? Arão era o irmão de Moisés. Arão fazia parte da tribo sacerdotal. Então Arão era sacerdote. Arão era sacerdote. Se você ler, anote aí para você ler em casa. A gente está em Hebreus capítulo 9. Se você ler Hebreus capítulo 7, você vai ver o autor da carta mostrando Jesus como o novo e eterno sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ele vai dizer:
Arão era da tribo sacerdotal. Os levitas eram sacerdotes. Dentro das 12 tribos existia uma tribo sacerdotal e existia um clã que era sacerdote, o clã de onde Arão saiu. Então, quando diz, dentro da arca estava o bastão de Arão que floresceu, esse bastão é o quê? Uma simbologia, uma tipologia, uma imagem de Jesus, que é sumo e eterno sacerdote. Pode ser tido como Jesus como sumo e eterno sacerdote, e também pode nos mostrar Jesus como rei, a vara, o cetro. Este que nasceu da mulher, diz o Apocalipse capítulo 12, diz que ele regerá todas as nações com um cetro de ouro. Então Maria é a arca da nova e eterna aliança, porque ela trouxe a palavra de Deus, e ela trouxe a palavra de Deus, que é Jesus, e ela trouxe também o sumo e eterno sacerdote. Só que ele diz que estava lá, o vaso de ouro com o maná. O que era o maná? O povo foi tirado do Egito, entrou o deserto lá dentro, começou a ter fome, começou a reclamar e a murmurar contra Deus, dizendo que estava com fome. O que foi que Deus fez? Deus fez cair do céu o quê? O maná. Era como se fosse uns grãozinhos, como se fosse umas sementes de coentro, pequenininho. Amanhecia o dia, já estava lá. E Deus tinha dito a Moisés, diga ao povo que só recolha o que for necessário para aquele dia. Não poderia juntar para o outro dia. Se juntasse, apodrecia. Aí tinha pessoas que eram igual a gente, que não confiavam em Deus. Quando eu digo igual a gente, porque muitas vezes a gente é assim, Talvez você diga, eu confio em Deus, eu não sei. Aí é você e Deus. Mas às vezes a gente não confia em Deus. Então Deus dizia, só pode ficar com o maná para o dia. Se juntar para o outro dia, apodrece. Aí tinha algumas pessoas que eu acho que pensavam assim, de repente vai que ele esqueça de nós. Aí juntava para o outro dia. Quando ia abrir a vasilha, no outro dia para comer, estava cheio de bicho, apodrecia. Aí veja como Deus é maravilhoso. Isso, domingo até a sexta. Até a quinta. Quando chegava a sexta-feira, Deus dizia, junte para hoje e amanhã, o sábado, que era dia do repouso. Aí juntava para a sexta e para o sábado. Aí quando era no outro dia, no sábado, que eles abriam, não apodrecia. Então veja como Deus era maravilhoso. Então o que é que acontece? Na antiga arca, na arca da antiga aliança, estava os 10 mandamentos, a palavra de Deus. Na nova arca, que é Nossa Senhora, habitou quem? A palavra, o verbo eterno de Deus que se fez carne. Na antiga arca estava aqui o maná, o pão que desceu do céu. Na nova arca, que era Maria e que é Maria, quem estava? O pão vivo que desceu do céu. E lá no capítulo 6, se você quiser aprender sobre a Eucaristia, você leia o capítulo 6 de São João. No capítulo 6 de São João, Jesus diz, Moisés não deu a vocês o verdadeiro pão do céu, mas é o meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram, mas aquele que comer o pão que eu der não morrerá. Quem come a minha carne e quem bebe o meu sangue viverá eternamente. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanecerá em mim e eu nele. Então, a antiga arca tinha as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, tinha o maná, que era um símbolo da Eucaristia, e tinha a vara de Arão,
que representavam o sacerdócio e que era símbolo do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Nossa Senhora sempre será chamada Arca da Nova Aliança. Sempre. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre a Arca da Antiga Aliança e ver ali as maravilhas que era anunciada para a Nova Aliança, a Arca da Nova Aliança, leia Êxodo 25, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, primeiro Crônicas, capítulo 15. São textos que vai falar sobre a antiga Arca da Aliança. E continuando aqui o nosso texto, versículo 6, diz assim: estando as coisas assim postas, ou seja, estando assim mostrado para vocês, ele diz: os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda para realizar o serviço cultual. Então os sacerdotes entravam até o santo, a qualquer momento. Alguém cometeu algum pecado, ia ao sacerdote, o sacerdote vinha até o santo e oferecia o sacrifício que era de acordo com o pecado que tinha sido cometido. Tá certo? Versículo 7. Na segunda tenda, porém, entrava apenas o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano. E isso não acontece sem antes oferecer sangue por suas faltas e pelas do povo. Então, o sacerdote entrava a qualquer momento no santo. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no santo dos santos. E quando ele ia entrar, ele tinha que oferecer sacrifício, ou seja, oferecer sangue em expiação do próprio pecado, para que ele pudesse ter condição de entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo. Continuando aí, versículo 8. O Espírito Santo quis mostrar com isso que o caminho do santuário não está aberto em qualquer... retomando, versículo 8. O Espírito Santo quis mostrar com isso que o caminho do santuário não está aberto enquanto existir a primeira tenda. Então veja, enquanto existisse a primeira aliança, o caminho do santuário não estaria aberto. Não estaria aberto. Que santuário? O santuário celeste, o santuário do céu, o santuário da nova e eterna Jerusalém, que está no céu. Versículo 9. Há nisso um símbolo, aquilo que eu estava dizendo, uma tipologia, uma imagem, para o tempo de agora, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que o autor da carta aos Hebreus vivia. Pois, naquele regime, ou seja, na antiga aliança, apresentava-se oferendas e sacrifícios sem eficácia, para aperfeiçoar a consciência de quem presta o culto. Então, na antiga aliança se oferecia um sacrifício que não tinha eficácia, que não podia perdoar pecado, mas que aperfeiçoava a consciência, que levava as pessoas a ter uma consciência mais reta diante de Deus. Versículo 10. Tudo são ritos carnais. Tudo o que acontecia na antiga aliança, na antiga arca da aliança, era rito carnal, referentes apenas aos alimentos, às bebidas e às oblações diversas, e impostos somente até o tempo da correção. Então foi somente até um determinado momento. Até o autor da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele diz assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Então, até
Deus enviar o seu filho, a antiga aliança tinha valor. Quando eu digo tinha valor, não estou desprezando aqui os 10 mandamentos. Jesus aperfeiçoou e nós devemos vivê-los. Eu estou falando no sentido de que, enquanto Jesus não vinha, aquela aliança, ela existia e ela dava uma consciência reta diante de Deus. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus vai falar no capítulo 11 dos heróis da fé. Foi pela fé que Abraão ofereceu Isaac, foi pela fé que Noé construiu a arca, foi pela fé que Jó, foi pela fé que... Aí vai dizendo, foi pela fé que Abel ofereceu sacrifício melhor do que Caim. A antiga aliança serviu para aqueles que alcançaram e que viveram ela. Aí na nova aliança, ele vai dando uma nova história. Ele vai mostrando um novo ser. Versículo 11. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros, dos bens não mais temporal, mas espirituais e eternos. Então Jesus, quando veio, ele veio como sumo e eterno sacerdote. E se você quiser entender, abrindo um parênteses aqui, porque muitas vezes os protestantes chegam para a gente e dizem assim: a tua igreja tem sacerdote? Aí tem sacerdote, mas sacerdote para quê? O templo está destruído, não tem onde oferecer sacrifício. Por acaso o teu padre é da tribo de Levi? Porque os sacerdotes eram da tribo de Levi. Se não é, então não tem por que ser sacerdote. Aí nós precisamos aprender uma coisa: o sacerdócio católico não é da tribo de Levi e nem é do clã de Arão. O sacerdócio católico é um sacerdócio ministerial do sumo e eterno sacerdote, único e sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo. E é sacerdote segundo quem? Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, ou melhor, Gênesis capítulo, acho que é 14, deixa eu achar aqui para eu não falar. Gênesis, acho que é 14, 18. Gênesis 14, 18. Isso aqui é importante, pode até parecer que eu esteja fugindo do tema, mas é importante para vocês poderem compreender do que eu estou falando aqui. Gênesis capítulo 14, versículo 17. Quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomer, um rei, e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro, no vale de Seve, que é o vale do rei. Versículo 18 agora. Melquisedeque, rei de Salém, rei da eternidade, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o sacerdócio católico não oferece touro, carneiro, não. O sacerdote católico é ministro do único e eterno sacerdote, que é Jesus Cristo, e oferece o que? Oferece pão e vinho, assim como Melquisedeque ofereceu pão. O sacerdócio católico ministerial é ministro do sumo e eterno sacerdote, que é Jesus Cristo. Aí alguém pode dizer: mas pão e vinho significa o quê? Significa aquilo que Jesus fez na última ceia, na quinta-feira. Ele tomou o quê? Pão. Melquisedeque trouxe o quê? Pão. Ele tomou o quê? Vinho. Melquisedeque trouxe o quê? Vinho. Na última ceia, de forma incruenta, ele celebra aquilo que no altar seria celebrado de forma cruenta, com derramamento de sangue. Então, Nossa Senhora é a arca da nova aliança, porque em Cristo, que habitou no seu seio, Ele mesmo é a nova e eterna aliança.
E ele selou essa aliança, selou esta aliança no Calvário da cruz, né? 29 minutos, eu vou terminar agora, tá certo? Eu falo demais. Versículo 12. Então eu vou repetir o 11 e a gente continua aqui. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros, os bens do céu. Ele atravessou uma tenda maior, veja, e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Você lembra que quando Jesus morreu na cruz, o que foi que aconteceu? A gente falou que existia o pátio do templo, o santo, um véu no templo, e depois do véu, o santo dos santos. Quando Jesus morreu na sexta-feira, o que foi que aconteceu? O véu do templo rasgou. Então Jesus atravessa o véu, e não é esse véu do templo, aquilo ali foi só uma imagem para dizer, ele rasgou o véu. Que véu? Ele rasgou o céu. Ele rasga o céu e ele entra num santuário que não foi construído por mãos humanas. Ele entra no céu, no templo. Se você ler o livro do Apocalipse, no capítulo 19 do Apocalipse, vai falar sobre o banquete do Cordeiro, a missa celebrada no céu, o banquete do Cordeiro. Então, para encerrar, Jesus rasgou um véu, que não é um véu deste mundo, é um véu do céu. Ele rasga, ele entra no céu, no santuário celeste. Versículo 13. De fato, se o sangue de bodes, versículo 13. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos, e se a cinza da novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros os santifica, purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas para que prestemos um culto ao Deus vivo. Então, concluindo aqui, Jesus, sendo ele a nova aliança, Nossa Senhora é a arca da nova aliança. Os protestantes, pode bater o pé, pode chorar, pode fazer o que quiser, mas Maria foi e sempre será arca da nova e eterna aliança. E por isso, o versículo que a irmãzinha leu aqui, da noite de hoje, do lema da festa é: eis que surgiu um grande sinal, aonde? No céu, no santuário celeste. Uma mulher revestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. 12 estrelas, essa coroa representa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E se você ver, vai dizer assim: e ela estava grávida. Se você continuar, Apocalipse 12, e ela estava grávida, pronta para dar à luz, e dar à luz a um menino. E a pessoa ainda diz que não é Maria. E um dragão, Satanás, estava pronto para devorar o menino assim que ela desse à luz. Então, esse grande sinal que apareceu no céu, essa mulher revestida do sol, é a nova arca, é a arca da nova e eterna aliança. Quer queira Satanás ou não, ela é a arca da nova e eterna aliança. Ela é o sacrário do Deus vivo. E Deus também nos deu essa graça,
no batismo. Quando nós somos batizados, o que é que acontece? Nós nos tornamos filhos de Deus. E o Pai, Filho e Espírito Santo passa a habitar em nós. Então cada um de nós também somos arca, mas não somos como ela. Porque no Antigo Testamento diz, né? Perto de ti estava a rainha, vestida com vestes de ouro de Ofir. Então aquela arca ali é a única arca que estava revestida de ouro de Ofir. Nós somos arcas. Eu acho que eu sou de latão, né? Você pode pensar o que é que você é. Se você é de prata, de bronze, não sei. Mas de ouro, somente ela. Porque somente ela estava revestida de ouro de Ofir. Amém. Fique de pé. Reza uma Ave Maria, reconhecendo que Maria é a arca da nova e eterna aliança. Ave Maria. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixa um pouquinho longe da tua boca, eu falei que só e